Ei, pessoal, a gente está ao vivo aqui no YouTube agora. Vou mandar o link lá para o pessoal que está na outra plataforma. A gente fica aqui mesmo, nessa mesma? E aí, isso, pode ficar aqui mesmo, Jaque, que a gente já está ao vivo lá no YouTube. Eu vou mandar lá no chat da nossa plataforma, né? E aí a gente espera um pouco o pessoal entrando, tá bom? Bom evento aí. Obrigada. Guerra, estava tão bom o discurso. Vai que é sua, Guerra. Boa noite, boa noite. Pessoal, a gente começa aqui pedindo desculpas aí a todo mundo que estava programado para poder acompanhar o nosso módulo de hoje via plataforma. A gente teve um probleminha de conexão, tá certo? Com a plataforma e a gente está agora fazendo o movimento para poder migrar a apresentação, a live aqui para o YouTube, né, de uma maneira que a gente consiga facilitar aí o acesso de todo mundo, tá certo? Então, a gente começa aí pedindo desculpas aí por esse atraso inicial aí, mas vamos dar sequência aqui, que a gente tem muito conteúdo bom para ser tratado hoje ainda, beleza? Pessoal, primeiramente, agradecer mais uma vez aí quem está participando conosco da Trilha do Conhecimento, né, a preparação para o confinamento de 2021. Esse é um evento que está rolando aí já desde o início do ano, desde janeiro, agora de 2021. E ao longo desse período, a gente vem tratando de diversos temas a respeito do confinamento para 2021. A gente sabe o tanto que o confinamento, esse ano, ele está desafiador em relação à operação como um todo para a geração de resultado. Muita coisa já começa a se desenhar também para 2022. Então, eu acho que a gente já percorreu diversos módulos aqui, diversos temas aqui, né, nas nossas lives, que servem tanto aí para a gente realizar boas tomadas de decisão em 2021, mas muito conteúdo também que pode ser revisto para utilização, né, já da preparação e de algumas tomadas de decisões para 2022 também, onde está se desenhando também, mais uma vez, aí, um ano muito desafiador para a pecuária como um todo, certo? Então, o nosso grande objetivo é gerar um conteúdo aí que realmente gere valor e gere tomada de decisão lá na ponta, para que todas as fazendas, todos os produtores, todo mundo que esteja de alguma maneira relacionada à cadeia da pecuária de corte possam gerar, conseguir agregar algum tipo de benefício, algum tipo de valor para cada um. Só dando um overview rápido aqui, antes da gente partir para o nosso tema de hoje, que é planejamento sanitário e bem-estar animal. A gente veio aí de alguns módulos, a gente conversou lá no início sobre estratégia do confinamento, conversamos um pouco sobre protocolo de certificação e novos mercados. A gente conversou um pouco também sobre a escolha do equipamento, a correta escolha dos equipamentos para o confinamento. Conversamos um pouco sobre estratégia nutricional e planejamento de insumos, certo? Então, todo esse conteúdo ele está disponível na plataforma. Então, quem fez o cadastro conosco vai ter acesso a esse conteúdo lá na plataforma. Igual eu disse anteriormente, eu acho que tem muita coisa que já está disponível hoje ali que vocês podem usar para o planejamento de 2022. Tá certo? Queria convidar aqui comigo, mais uma vez, aqui para poder participar comigo a Jaqueline Casale, que é a nossa representante da Casale Equipamentos, está aí com a gente desde o início, né, Jaque? Seja bem-vinda, boa noite.
Boa noite, Guerra. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando hoje. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês essa noite novamente. Peço desculpas novamente, né, pelo imprevisto que nós tivemos, mas agora já está tudo estabilizado. Estamos aqui no link do YouTube, então, se quiserem compartilhar, esse link está aberto, então não precisa fazer inscrição, compartilhem, que até fica mais fácil para a gente unir aí quem se perdeu nesse trajeto. Mas desejo um ótimo evento para todo mundo. A gente vem seguindo, né, esse é nosso sexto encontro, nesses 5 que já passamos na trilha, e a gente tem obtido feedbacks bastante positivos. Os nossos convidados têm trazido conteúdo de relevância, e a gente está muito feliz por isso. O nosso propósito está sendo atingido. E, brevemente, né, para quem não me conhece, eu sou da Casale Equipamentos, estou na posição de diretora comercial e de pessoas hoje na Casale. A Casale é uma empresa que fabrica, comercializa e é dedicada no desenvolvimento de tecnologias para a pecuária, principalmente no foco da alimentação, como misturadores de ração, que é o nosso carro-chefe, e a gente está há 57 anos no mercado, então a gente também se coloca à disposição, né, para atendê-los aí, quem tiver qualquer dúvida, para a gente auxiliar e qualquer necessidade. E é isso, desejo um ótimo evento para todo mundo, agradeço desde já o Anthony e a Lívia pela disponibilidade, é um prazer tê-los aqui. Obrigada, Guerra. Maravilha, obrigado a você, Jaque. Pessoal, eu queria aproveitar aqui também para poder frisar que a gente está nesse penúltimo módulo, mas no final da apresentação a gente já vai divulgar a data do nosso próximo encontro, tá certo? Que é o módulo de encerramento. E dizer, né, reforçar as palavras aí da Jaqueline, né, que a gente está muito satisfeito com todo o conteúdo, né, por todas as pessoas que passaram aqui. Eu acho que a Prodap e a Casale juntos, aí, 2 empresas que vêm trazendo um foco muito grande em transformação da pecuária, né, de toda a cadeia da pecuária como um todo, e mais uma vez trazendo inovação e tecnologia para o segmento como um todo. E agora eu queria chamar aqui para dividir a tela conosco o Anthony Luenenberg, que é coordenador técnico de bem-estar animal pela MSD Saúde Animal. Boa noite, Anthony. Seja bem-vindo, né, e já agradeço aí a sua disponibilidade em participar conosco aqui. Boa noite, Guerra. Boa noite, Jaqueline. Muito obrigado aí pelo convite para participar desse evento e ajudar aí a pecuária brasileira, né? Muito bom, beleza. E queria chamar também a Lívia Magalhães, que é consultora em bem-estar animal, né? A Lívia é coordenadora do curso e docente da FASU. Seja bem-vinda, Lívia, boa noite também, obrigado pela disponibilidade. Boa noite, Guerra, Anthony, Jaque, boa noite a todos que nos assistem. Para mim é um prazer sempre poder participar e falar um pouquinho do bem-estar animal, essa ciência que a gente gosta de falar que ela é democrática, né? Ela tem a sua importância, a sua relevância científica, mas a aplicabilidade que isso tem no campo é enorme, e a gente fica muito feliz de estar no campo acompanhando cada dia mais os produtores empenhados em fazer o melhor pelos seus animais. Então, é um prazer enorme poder estar aqui e falar disso um pouquinho agora de confinamento, né? Legal, legal. E a gente fica muito feliz também que esse é um tema que está cada vez mais em pauta aí, né, frente à relevância que ele tem dentro do sistema produtivo. Então, acho que ele está cada vez mais tomando aí a sua devida proporção dentro do contexto que merece. Pessoal, só para a gente se organizar aqui também, a gente vai seguir o mesmo protocolo que a gente vem seguindo aí dos últimos eventos, tá certo? O Anthony vai começar aí, né, a apresentar e conversar um pouco aí sobre o planejamento sanitário e bem-estar animal. Logo em seguida, a Lívia entra para conversar um pouco com a gente também. No finalzinho, a gente abre a roda de discussão aqui para poder pegar também o feedback de quem está assistindo aí conosco também para perguntas e respostas. Ok? Anthony, fica à vontade, né? A palavra é sua aí. Um abraço. Tá, beleza. Brigadão aí, Guerra. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, share screen.
Janela. Vocês estão vendo, conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Positivo, Anderson. Estamos vendo sim. Então, Guerra, aqui é só, o objetivo meu da apresentação aqui é só mostrar um pouco do que a gente tem desenvolvido aí, pensando em saúde e bem-estar dentro da MSD, né? De acordo com o nosso compromisso aí, que é a ciência para animais mais saudáveis e também melhorar a vida das pessoas, a MSD tem hoje um programa de bem-estar animal, né? Ele é uma iniciativa global da MSD, então está presente aí em vários países. Mas, mais uma vez, aqui é só para a gente compartilhar um pouco do que a gente tem conseguido, né, de resultados aí. Acho que um ponto importante é que o bem-estar animal hoje, ele é essencial para a eficiência de produção de toda a indústria pecuária, né, e a hora que eu falo de toda a indústria, ele está lá dentro da porteira até na gôndola do mercado, né, então a gente, cada vez mais o consumidor está preocupado com essa questão de bem-estar, com a maneira que é produzido os alimentos, né. A gente sabe que o bem-estar, ele tem muito impacto no sistema de produção, seja de sistema extensivo ou sistema intensivo, né? E uma coisa que a gente não pode se esquecer é a questão do sistema imune, né? A maneira que a gente maneja os animais, a maneira que a gente trata os animais, ela tem um papel fundamental no sistema imune dos animais, né? O estresse mata o sistema imune, então isso é muito importante a gente ter isso em mente. Quanto mais estresse, menor resposta imune, né? O desempenho dos animais na qualidade das carcaças. E a interação entre humanos e animais é determinante para o bem-estar animal. Quanto mais interação tiver, interação de qualidade, melhor vai ser o resultado. Aqui, hoje, dentro do programa que a gente tem dentro da MSD Saúde Animal, a gente tem 10 princípios básicos para trabalhar com manejo, né? E a gente se inspirou para desenvolver essa técnica com os trabalhos da doutora Temple Grandin, Bud Williams, que foi um cowboy norte-americano, e o Dr. Tom Lofsinger, que é um médico veterinário, que deu a base científica para o trabalho que o Bud Williams desenvolveu. O que a gente já tem de dados hoje, pensando em bem-estar animal, né? A gente fez uma análise aí com várias indústrias frigoríficas no Brasil e totalizando em um total de 450 animais. E a hora que a gente começou a avaliar esses resultados, a gente observou que, de média, em torno de 27,73 dos animais que foram avaliados aqui, a gente tinha contusão nas carcaças, né? Os top 10% piores em torno de quase 55%, e os top 10 melhores em torno de 2%. E o que a gente começou a observar, dentro desses volume total de animais, a gente tinha os animais onde a gente estava implementando os programas aí de bem-estar animal. E que a gente observou que a média de lesões nas fazendas que implementavam técnicas de bem-estar animal era em torno de 1,28%. Aí quase a metade dos top 10 melhores, né? Outro ponto, né, a gente tem que pensar, principalmente em confinamento, o foco principal é prevenção, a gente tem que trabalhar com... O ponto principal é trabalhar com a prevenção, a gente tem que prevenir para ter melhor resultado, né? Isso é importante também para quem trabalha com confinamento, ter sempre isso em mente. A prevenção é o melhor caminho. E pensando nisso daí, né, dentro do programa, a gente tem várias técnicas que a gente trabalha, mas uma delas se chama aclimatação, e o interessante dela é assim, esses dados são dados de um cliente nosso de confinamento, né, onde a gente observou que os animais são aclimatados, que a gente trabalha com essa técnica, que tem o principal objetivo, fazer com que esses animais se hidratem, se alimentem, descansem e confiem no novo ambiente, nas pessoas que estão manejando esses animais. A gente observou que quando a gente aclimatava esses animais, a gente reduzia a mortalidade e, por outro lado, a gente aumentava a morbidade. E isso aí, muitas das vezes, o que pode acontecer? A hora que a gente olha esses dados, fala, putz, mas você teve mais animal doente quando trabalhou com a técnica de baixo estresse, com a técnica de bem-estar? Não. O ponto mais importante aqui é a identificação precoce de doenças. Se o animal não confiar em quem está manejando, não confiar no ambiente, não confiar nas pessoas, ele vai esconder o sinal de doença. Ele é uma presa, né? E se ele não confiar no manejador, ele esconde o sinal de doença. Então, a gente tem tido um resultado muito interessante pensando na questão de saúde, em conseguir identificar a doença precoce e, com isso, melhorar o resultado aí dos confinamentos, né? Outra técnica que a gente tem trabalhado é também o que a gente chama de exercício pré-abate, que nada mais é que ensinar esses animais a sair da baia
do confinamento e retornar eles para dentro da baia. Então, esses exercícios são feitos junto com a aclimatação nos 10 primeiros dias de confinamento, onde a gente vai monitorar a questão de ingestão de alimentos, ingestão de água, se esses animais realmente estão se alimentando, ingerindo água, e a gente brinca que leva eles para dar uma passeada, né? Tira eles para fora da baia e volta. Com isso, a gente tem conseguido também diminuir aquela excitação dos animais na hora que vão para o momento do abate, que vão para o embarque, né? No pré-abate. Que eles saem de dentro da baia do confinamento correndo, jogam o rabão nas costas, né? Então, a gente consegue também diminuir e prevenir lesões no pré-abate. Aqui só para a gente mostrar o que a gente tem feito hoje no Brasil. Hoje nós temos em torno de 45 colaboradores treinados, 8 deles são o que nós chamamos de Blue Belts, né, que são pessoas que foram treinadas nos Estados Unidos, 28 pessoas em gado de corte e 9 iniciativas em gado de leite, né, trabalhando com operações leiteiras. Desde o início do programa, que foi lançado em 2015, nós já manejamos aí mais de 5 milhões de animais e já treinamos mais de 5.300 pessoas, né. Nossos principais objetivos é democratizar conhecimento, fortalecer o relacionamento com os nossos clientes, né, desenvolver pessoas, melhorar a segurança para as pessoas e para os animais, melhorar a saúde, pensar num conceito aí de sustentabilidade, e resumindo aí, deixando o mundo melhor que nós encontramos, né. Então, mais uma vez, parabéns a vocês aí pela iniciativa, né, de trazer conhecimento para a pecuária, né, e juntos aí a gente está escrevendo uma nova história para a pecuária brasileira. Aqui está meu contato, né? Depois, quem quiser trocar uma ideia, conversar, eu também estou à disposição. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. Beleza, Antônio. Obrigado você pela... E, assim, só trazendo aqui um ponto que me chamou muita atenção, né, que é o dado que você trouxe aqui do percentual de contusão de carcaça, né, chegando aí praticamente, na média, chegando a praticamente 1/3 da carcaça, que pode ser comprometida através dessas operações, né, ao longo da vida do animal. E quando a gente pega, né, pelo lado financeiro, nem se fala, né, assim, o comprometimento de 1/3 de uma carcaça de um animal. Só que, além do lado financeiro, eu acho que um ponto que esse foco do bem-estar ele traz muito é que, além né, a gente trabalhando e desenvolvendo a docilidade dos animais mesmo, isso aí acaba se refletindo muito em impacto em pessoas, né? Porque eu acho que todo mundo que já teve a oportunidade de trabalhar um dia ou, né, ter uma experiência ali de manejo de curral, daquele bem tradicional, a gente fica assustado, né, assim, no risco que aquilo é para os animais e para as pessoas também. E aí, toda vez que a gente pensa que trabalhar essa docilidade vai impactar na vida das pessoas que estão trabalhando ali também, né? E impactar na vida das pessoas, né, significa impactar no negócio como um todo, porque, na prática, na pecuária, né, as pessoas que estão mais próximas do negócio em si do pecuarista é o vaqueiro, né? Às vezes, o proprietário, ele está em contato com o rebanho, sei lá, 6 vezes por ano, né? Um consultor, né, igual a gente da Prodap, está em contato ali 4, 5 vezes por ano. O vaqueiro, ele está todo dia, né? Então, eu acho que cria uma cadeia de reflexo aí, né? O bem-estar, ele cria uma cadeia, né, que gera reflexo aí para, inclusive, o time da fazenda. Sim, Guerra. Eu acho sim, é uma coisa que a gente sempre fala quando vai treinar as pessoas, né? O importante são as pessoas, cara. O importante são as pessoas. A hora que você começa a mostrar para ele, a Lívia depois vai estar conversando com a gente, tem muita experiência também, mas a hora que você começa a mostrar para elas questão de comportamento, como é que eles têm que trabalhar com gado, muda todo o ambiente da fazenda muda, né? A gente muda todo o contexto do que está acontecendo lá dentro. Exatamente, cara. E aí, essa de fato é a grande transformação do negócio, né? Eu acho que né, vai se somando aí dentro da cadeia como um todo. Mas bom demais, né? Vou te agradecer por enquanto aqui, né? Vou convidar a Lívia aqui para poder dividir a tela com a gente, mas no final a gente volta a conversar um pouco mais. Joia, brigadão. Olívia, agora tá com você aí, fica à vontade, né, para poder compartilhar com a gente todo o seu conhecimento aí também.
Obrigada, Rafael. Eu penso que o intuito desse encontro é a gente comentar um pouquinho da importância desse tema na questão dessa sensibilização, né? O porquê que nós devemos olhar para o bem-estar animal. O Antônio já apresentou a importância disso, a relevância que isso tem, porque quando a gente entende o animal que nós estamos trabalhando, nós somos mais assertivos na questão de resolução de problemas. E o que a gente mais faz em fazendas, dando consultoria, é ajudar o produtor a resolver os seus problemas, que muitas vezes está ligado pelo fato de não saber entender por que aquilo aconteceu, né? Então, muitas vezes a gente atua na consequência do problema, mas a gente tem que entender um pouquinho quais são as causas, né? Então, quando a gente fala do tema bem-estar animal, nós estamos falando de um tema macro, né? De uma importância macro. Porque quando eu falo da ciência do bem-estar animal, eu estou relacionando domínios que são importantes na vivência desse animal. Por exemplo, quando eu falo do domínio de alimentação, de saúde, de ambiente, de comportamento, e todos esses influenciando diretamente no estado mental dos animais, então nós estamos definindo o que é um bem-estar animal de fato. Então, se a gente trazer isso lá para o confinamento, às vezes a gente fica se atenta a detalhes, né? O comportamento, o não bater, o não gritar, o conforto, tudo isso são elementos que fazem parte da ciência do bem-estar animal, mas ela é muito mais do que isso. Então, quando a gente, todos os produtores aí eu observo, né, já estão craques nessa questão da adaptação nutricional que o bovino precisa para melhor se adaptar ao confinamento. Maravilha. Se você pensar nisso, você não está trabalhando só no fator nutrição do animal, você está trabalhando um dos elementos que compõem o bem-estar animal. Então, quando a gente começa a se familiarizar com o tema do bem-estar animal, começa a entender que tudo que eu faço que relaciona o estado mental do animal, que afeta o animal, eu estou falando da ciência do bem-estar animal. Então, na questão do comportamento, por exemplo, né, a gente entender esses sinais, como o Anthony falou, quando a gente faz a aclimatação, e entender esses sinais que os animais nos apresentam, isso ajuda a gente nesse manejo preventivo. E os animais, se a gente tem essa familiarização, se a gente entende o que esses animais de fato são, a gente consegue perceber, opa, ali tem alguma coisa errada. Corrimento nasal, corrimento ocular, são indícios de que tem alguma coisa errada, né? E isso tem um prejuízo ali, né? Afeta o grau de bem-estar dos animais. A mesma forma quando eu falo de ambiente. O ambiente, a gente se preocupa muito com a questão do estresse térmico, mas ele é muito mais do que isso, né? As pessoas, como o Anthony falou, são a peça-chave em relação ao que nós vamos promover para esses animais. Porque se a gente pensar que esses animais estão sob responsabilidade de uma equipe na fazenda, então tudo está na mão deles, né? A forma como oferta a ração, a forma como dimensiona o coxo, a forma como conduz esses animais lá, se ele limpa o bebedouro ou não, né? Se ele faz esse manejo de treinamento dos animais, se ele consegue perceber que esse animal está começando a ter um problema. Então, olha só, isso faz parte do ambiente. Então, quando eu falo de equipes, está relacionado com isso, porque é o ambiente em que o animal está inserido, né? Então, a gente se preocupa com isso, a gente já está mais que comprovado e todo mundo já tem essa noção de que os animais são sencientes. O que quer dizer isso? Os animais são capazes de sentir, então isso aumenta a nossa responsabilidade frente ao manejo desses animais, não só no contexto filosófico ou no contexto romântico, né? Ah, vamos fazer isso porque é bom, que eu acho que é uma ótima forma de se pensar. Mas a gente também tem que começar a atribuir uma imagem positiva na produção de alimentos no Brasil, né? Então, quando a gente começa a ter essa consciência de que fazer o bem, de que fazer o certo é bom não só pelo fato de que isso tem um impacto financeiro, mas também porque é o melhor e é o mais certo que nós podemos fazer, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando assim, a fórmula mágica, né? O que eu faço? Quanto que eu ganho? O que eu espero? O que isso reverte em reais? Ou o que isso reverte em arroba? Pessoal, e a gente tenta achar escusas, né? Para não fazer o que é certo, para não fazer aquilo que é a nossa obrigação. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam assim, olha, manejar limpeza de bebedouro não é fácil. Eu não consigo fazer isso rotineiramente. Traz algum impacto?
Isso vai fazer com que o meu animal ganhe mais peso? Isso tem um impacto ali financeiro? Não é? Gente, a gente tenta, né, achar estratégias para não fazer aquilo que é o certo, nós devemos fazer aquilo. Então, a hora que a gente toma essa consciência, tudo vai no automático. Hoje, grandes fazendas, aí, grandes sistemas de confinamento que eu tenho acompanhado através de grupos de pesquisa, está no foco no detalhe. Aquele que está se dando bem é aquele que já saiu da esfera de que tem que fazer o básico e já está se preocupando em quanto de sombra vai oferecer para esse animal, que tipo de manejo ele vai fazer, como a questão dos exercícios, o que ele pode promover para essa equipe como um recurso para melhorar o bem-estar dos animais. Então, se a gente tem esse entendimento e vai por esse caminho, certamente a gente está aí começando a pensar num caminho mais sustentável, numa imagem positiva para a produção de carne no Brasil, que é o que a gente espera, né? Seja para ovos, para leite, para carne. Então, a ciência do bem-estar animal vem para agregar isso. É muito importante essa sensibilização, esse conhecimento, porque a gente está falando muito, né? Quanto que ganha? Mas a gente tem que pensar o quanto que eu perco quando eu não faço certo. A gente às vezes fica pensando ali na planilha de custo, o que vai me gerar incremento, né? O que eu vou ganhar? Mas eu não coloco ali o quanto que eu perco por manejar errado o animal, o quanto que eu perco por não ter água de boa qualidade disponível. E essas perdas, se a gente for somando elas, é igual as migalhas de pão de João e Maria, né? Se a gente vai somando elas lá no final, aquilo dá uma importância tão grande que a gente ficou pensando naquela arroba que a gente ganhou, mas a gente não viu aquilo que a gente perdeu ao longo do caminho. Então, Guerra, eu acho que esse é o primeiro pensamento que nós podemos ter em relação ao tema do bem-estar animal, e vamos conversar. Eu acho que podia voltar aqui, que a gente já tem algumas perguntas para responder, que aí a gente vai tornando isso mais palpável para quem está nos assistindo, né? Exato. E assim, né, eu fiquei te escutando falar aí um pouco e voltando, quando você comenta, por exemplo, né, de que o animal o tempo todo ele está te dando indicativos se o negócio está indo bem ou não, né, seja no confinamento, seja no pasto e tudo mais. E né, quando a gente pega aquela máxima de que o que o animal ele demonstra no dia a dia é uma conjuntura entre genética e ambiente. E ambiente está relacionado a bem-estar. E é algo que, inclusive, a gente, né, no dia a dia, né, no trabalho da nossa equipe de consultores mesmo, a gente gosta de trabalhar muito aquilo que é rotineiro, né? Porque, no final das práticas, o animal ele não quer muita coisa, ele quer um ambiente tranquilo para ele poder expor, né, todo o seu potencial. E o que a gente vê é o seguinte, né? Quando a gente pega um animal, por exemplo, que geneticamente ele tem capacidade, né? Vamos pegar no caso do confinamento, de desempenhar, né, 1,1 kg, 1,2 kg de GDC no confinamento. A genética ela está ali, né, disponível para poder produzir aquilo. O fato é que na jornada desse animal, né, ao longo da vida dele, a gente vai errando tanto que acontece exatamente o que você falou. A gente vai perdendo esse potencial ao longo do tempo, né? E, mais uma vez, né, o bem-estar vai estar totalmente atrelado a essa capacidade aí dele expressar isso aí no ambiente, principalmente no confinamento, onde o animal está ali preso e ele é 100% dependente da atividade humana, né, da intervenção humana para poder ter o conforto que ele realmente precisa ter. Se a gente pensar que esse confinamento é uma mudança, né, brusca daquilo que ele vivia antes, e que a gente começa a colocá-lo, isso já tem um impacto. Então, pensar em preparação, pensar no como a gente vai fazer essa transição, esse é o primeiro passo, né? E essa questão das perdas é a identificação dos animais em si. Às vezes a gente pensa muito em volume, né? Eu quero muitos animais no confinamento, porque isso acelera o meu ganho, impacta, amortiza o investimento que eu fiz, mas a gente também tem que entender que a gente precisa ter controle daquilo que nós estamos gerindo, né? É muito comum a gente chegar em sistemas que têm milhares de cabeças e as pessoas não terem controle de nada do que está acontecendo ali.
Então, a gente precisa ter o controle da situação. É lógico que a gente sabe que o confinamento é algo dinâmico, é algo que precisa correr, é algo que tem um tempo estabelecido, um tempo curto, mas as pessoas precisam estar treinadas em relação a entender, nesse contexto geral, o que pode ser observado para minimizar essas perdas, porque essa questão da intensificação, né, quanto mais eu tenho, quanto mais eu ganho, ela é equivocada, porque quanto mais você tem e você não tem espaço para isso, a gente já começa a perceber animais que têm restrição de espaço em confinamento, aumenta a questão da poeira no local, você percebe mais animais com corrimento nasal, com corrimento ocular, a gente começa a perceber animais com mais problemas de pisadura, então a gente resolve um problema aumentando o número de animais por conta do financeiro, mas a gente traz outros problemas que é o quê? A falta de controle que isso gera em relação ao número de animais que eu estou trabalhando. Então, determinar esse ponto de equilíbrio a partir da equipe que você tem é o primeiro passo que um confinamento deve ter para ele ser bem sucedido. Não, legal. Vou chamar aqui, né, para compor com a gente aqui de novo a Jaque e o Anthony, e a gente vai compartilhando as perguntas que já surgiram, vamos fazendo uma roda de bate-papo. Vou esperar a Jaque. Ela está carregando ali. Eu vou puxar aqui a primeira pergunta. Acho que já é uma pergunta que ela deve ser muito, né, ouvida por vocês aí no dia a dia. Mas eu acho que vale a pena a gente trazer ela aqui, que é exatamente o seguinte: qual que é o impacto financeiro do bem-estar no confinamento? Eu acho que, principalmente a Lívia já adiantou ali um pouco da resposta, mas eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco mais, por favor. Então, o impacto financeiro, cada realidade tem a sua, né? Às vezes eu fico falando assim, não vamos trazer isso em moedas, porque a gente vai ficar aqui a noite inteira e sempre vai ter alguém para falar, não, mas isso não é assim, aquilo não é assado. Vamos partir do todo, né? Se a gente trabalha nessa questão de minimizar perdas, isso já é um ganho. E é lógico, se você entende que um animal que está com um bom grau de bem-estar é um animal que está bem alimentado, que está num bom ambiente, que tem uma boa saúde e tem um bom comportamento. Se você conseguiu alcançar êxito nesses 4 domínios, por exemplo, então você está conseguindo ser produtivo. É aquilo que o Guerra comentou, né? Os animais a gente trabalha lá na FASU com prova de eficiência com coxos eletrônicos, tentando identificar, através da genética dos animais zebu, aquele que tem melhor eficiência alimentar, né? Então, se você consegue trazer um bom ambiente, uma boa nutrição, um bom comportamento, e esses animais já têm a sua eficiência boa, é lógico que você vai conseguir o melhor em relação a isso. Alguma coisa que está bem na vitrine, até o Anthony também pode comentar um pouquinho, que eu sei que ele acompanha, é a questão da sombra para o confinamento, né? Isso que se fala tanto, não, mas que coisa, para que sombra? Mas não, esse povo está viajando, né? E a hora que a gente fala 3 metros quadrados por animal de sombra, para aquele animal que tem 520 quilos aproximadamente, e a gente confere isso nos estudos, apontando o acréscimo que isso tem por dia, que são 100 gramas por dia, no mínimo, pessoal, isso é muita coisa. Não dá uma arroba, né, já? Não dá uma arroba para o boi. Mas se você pensar no ciclo todo, se você fechar essa conta anual, isso dá um retorno. Só que aí a gente olhou lá na ponta do iceberg, né? A gente olhou aquilo que o animal ganhou, na questão do ganho de peso, mas isso tem outros reflexos positivos, como é um animal que rumina melhor, é um animal que vai ter uma eficiência melhor em relação à nutrição, é um animal que vai ter menos desgaste, é um animal que vai ficar menos doente. Olha só, pessoal, menos doente, menos impacto nos medicamentos, antibióticos, né? Então, entenda como que a coisa roda, e aí você vai conseguir entender, não só quantificar isso no final, mas você vê que o seu caminho bem traçado é o brinde que você tem no futuro, é
animal melhor, animal mais bem produtivo, com menos custo. E é isso que a gente espera numa produção, seja ela o que for, né? Sem contar, né, Lívia, da eficiência do time, né? Qualquer manejo que você fizer no curral com técnicas de bem-estar animal é um manejo muito mais calmo, muito mais tranquilo, que finaliza certamente muito antes do que um manejo onde tem correria, tem gritaria. Então, a eficiência também do time que está trabalhando nessa fazenda, né? Menos horas de trabalho, com certeza, né? Assim, só complementando o que a Lívia falou, a questão da sombra, né? Hoje a gente está num país tropical. Hoje a grande maioria do nosso gado aí confinado está no centro-oeste. Vamos pensar aí que verão quente, seco. Assim, eu tenho experiência no estado de Goiás, até no Tocantins, de tirar fotos com câmera térmica. O piso está ultrapassando 60 graus centígrados. Então, você imagina o desafio para esse animal, né? Outra coisa que é muito legal, a questão que a Lívia comentou do detalhe, né? Que a gente também tem que pensar, a hora que a gente pensa em impacto econômico, também dar uma olhada um pouco para trás, né? Da onde que esses animais vieram, quais foram o tempo de viagem, que score corporal que ele chegou no confinamento, né? Eu comentei a questão da prevenção, preparar esses animais antes, fazer as vacinas para chegar no confinamento e ter uma melhor resposta, né? Isso vai impactar, no final, os detalhezinhos que vão impactar financeiramente, né? Com certeza. A gente tem visto, né, ao longo da nossa trilha, que, de fato, todos os detalhes são muito importantes, né? O último encontro que a gente teve, a Lígia Pimentel explanou isso muito bem, né? Mostrou aí as nossas margens, os custos, né, aumentando, as margens diminuindo. Então, aquilo que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Quase uma arroba se a gente falar somente de sombreamento, mas e todas as técnicas juntas, e uma arroba hoje é muita coisa quando a gente olha o plantel todo, né? Então, os detalhes, eles vão se tornando cada vez mais importante, a tecnologia cada vez mais essencial para que o produtor garanta a sua margem, esteja satisfeito no negócio, né? Que tenha rentabilidade de fato. É isso aí, é isso aí. E até complementando, né, trazendo um pouco mais de contexto aí também, até aproveitando o gancho da sombra, né, eu vejo que vai mudar muito também a visão do pecuarista em relação a esses fatores que antes a gente não olhava muito, é que a pecuária ela mudou de patamar. Então, hoje, a gente tem, quando a gente fala de um boi gordo no confinamento, a gente está falando de um animal de R$6.500, R$7.000. Então, inclusive, o olhar da pessoa, mesmo que seja puxado, né, pelo financeiro, ele passa a prestar mais atenção nesses fatores, porque o volume de capital que está ali dentro daquele sistema é muito representativo. E aí, né, somado a isso, né, igual a gente estava conversando um pouco antes aqui de entrar ao vivo, né, toda vez que a gente consegue trabalhar acima do ponto de equilíbrio do sistema produtivo, então 50 gramas, 100 gramas, 10 gramas que a gente consegue incrementar de resultado, se a gente está acima do ponto de equilíbrio da operação, aquilo já vai diretamente para a linha final da operação. Então, todo e qualquer tipo de atenção, e aí, mais uma vez, né, o bem-estar animal ele está totalmente relacionado a esses ganhos do dia a dia, que a gente vai perdendo no dia a dia. Se, né, o olhar do pecuarista, né, das fazendas estiver bem atento a isso aí, a oportunidade de melhoria, ela é muito grande para o sistema como um todo. Pessoal, se a gente fosse falar, né, do planejamento em si, né, que é o nosso tópico, um produtor que hoje não olha, não está atento aí às técnicas e ao manejo, né, não tem implementado em sua propriedade. Por onde começar? A gente começa. Vai, Anthony, vai você primeiro, eu te ajudo no final. Não, acho que assim, o confinamento é muito complexo, né? A gente tem vários fatores, né? Mas eu acredito que um ponto, pensando do
nosso objetivo aqui é falar de bem-estar e sanidade, né? Mais uma vez, é olhar para trás. Quem são os fornecedores de animais? Como é que eles estão chegando dentro do confinamento? Isso daí eu acredito que é um ponto fundamental, pensando no impacto que vai ter em sanidade, em produtividade, né? E outro ponto também é a hora que está lá dentro do confinamento, né? Hoje, assim, vamos pensar em qualificação de mão de obra, né? Tão barato que é isso, você qualificar a equipe, né? Ensinar ela, treinar ela. Assim, eu não sou veterinário, eu sou engenheiro agrônomo, mas o que eu vejo hoje, a hora que a gente compara a agricultura com a pecuária, a agricultura a gente deu um salto tão grande em qualificação e na pecuária a gente ainda está caminhando, né? Então, eu acredito que esses 2 pontos aí seriam também fundamentais aí, pensando nisso daí. São ótimos pontos e às vezes a gente chega na fazenda, quando a gente fala, somos consultores de bem-estar animal, e fala, lá vem aquela turma do deixa disso, não faz isso, e na verdade a gente está lá para ajudar, né? A gente pensa num caminho para tentar chegar ali para o produtor e ele realmente ver a importância disso. Por onde começa? Eu não vou começar por aquilo que está dando certo, eu não vou ficar mexendo naquilo que já tá rodando legal, entendeu? Eu vou focar no problema. Então, essa questão das pessoas esperarem uma fórmula única que dá certo na fazenda A, na fazenda B e na fazenda C, e se ele aplicar isso, o ganho que ele vai ter vai ser o mesmo, é isso que frustra todo mundo em relação a acreditar que o bem-estar animal pode ser aplicado dessa forma, e não é. Cada fazenda tem o seu contexto, cada fazenda tem o seu problema. Então, para o produtor que quer começar a adotar as boas práticas de manejo no seu sistema, começa a perceber, você tem que ter controle dos seus animais, esse é o primeiro ponto. E a hora que você identifica onde é que está o seu problema, onde é que você está perdendo mais? Eu estou perdendo porque meus animais não tá ganhando muito peso. Então, vamos lá, vamos entender como é que está o acesso ao coxo, como é que está a questão nutricional, como é que está o score corporal desses animais. Pessoal, a gente já viu problemas de confinamento relacionado a ganho de peso, as pessoas quebrando a cabeça em relação a números de oferta e composição alimentar daquela ração, mas o animal não conseguia chegar no coxo porque a altura da lama era quase 1 metro. Então, assim, você começar a entender o problema que está te causando, isso te traz, então, um rumo que você pensa que tudo ali está relacionado com o bem-estar animal, que é comportamento, alimentação e tal. Aí você começa a trabalhar isso. E a hora que as equipes veem que elas estão começando a resolver um problema, isso é um gatilho de motivação para ela continuar fazendo melhor, né? A gente subestima muito a capacidade das pessoas que trabalham lá no campo. Às vezes a gente acha que levar uma informação nova vai fazer com que ela tenha resistência ou que ela não queira escutar, e na verdade a gente é surpreendido quando a gente explica para as pessoas o porquê que ela tem que fazer. E a hora que ela percebe o porquê e ela começa a fazer, isso torna o trabalho dela mais fácil, isso acaba virando um hábito. Esse é o grande ponto, tornar um hábito aquilo como as equipes devem realizar o seu manejo do dia a dia. Então, vamos focar no problema. Cada fazenda foca no seu problema, que com certeza esse é o ponto de partida para a gente tentar resolver os problemas. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, né, sobre principalmente os ganhos financeiros, né, que a gente até já falou um pouco antes. Se a gente for pensar isoladamente, né, existem pesquisas, como a gente mencionou, de bem-estar animal, e que falam, esse ganho tanto, é lógico que interfere o potencial genético do animal, como o Anthony disse, né, como foi a recria, qual que é o background desse animal antes de entrar no confinamento, né, o histórico dele, como que ele entrou, tem muitos fatores, né, imagino eu que uma pesquisa como essa aqui, no sombreamento, ela tem um padrão de animais X, e tudo muito controlado, né, existem outras formas, outros estudos financeiros que vocês podem compartilhar com o pessoal? Olívia, acho que você que trabalha com pesquisa, acho que é a pessoa mais apta para estar falando com isso daí, né? É o que eu faço. Eu tento fugir dessas perguntas relacionadas a financeiro, porque quando a gente coloca isso,
eu não sou especialista, entendeu? E às vezes eu vou errar em algum momento. Eu vi que o Eduardo aqui fez uma pergunta em relação a como quantificar isso, né, esses ganhos. Mas se a gente pensar assim, ó, se você olhar uma curva dentro do confinamento, ela tem aquele tipo padrão, né, aquela curva de Gauss lá, que a gente vai falar, que ela tem bastante animal ganhando aquele peso médio, alguns bons animais ganhando aquela pancada que a gente fala, nossa, como é que eles estão conseguindo ganhar isso? E aqueles animais que a gente tenta e não ganha nada. Então, a hora que você olha essa curva, você tem uma distribuição, né? Então, se você começa, então, a trabalhar na questão do espaçamento, na questão das boas práticas de manejo, equipe bem treinada, alimento bem fornecido, animais em ambiente com bom conforto térmico, você vai percebendo que essa curva ela vai andando para a direita. Uma curva dessa que anda para a direita, o que ela está te sinalizando? Aqueles animais que têm um baixo ganho-peso, eles acabam não existindo mais. Por quê? Porque a gente está dando condições melhores para que ele tenha aquela representatividade de eficiência alimentar que nós comentamos no começo. Então, uma forma de quantificar, e cada fazenda vai fazer o seu cálculo, quanto que custa para mim tirar 100 bois que não ganhavam o peso médio? Essa é a conta que cada um tem que fazer, só que aí cada um vai valorar naquilo que quanto boi custa para você e o quanto que consegue vender ele lá no final. Mas essa é a conta. Quanto é que eu ganho, que é aqueles boi ladrão que a gente fala, né? Quanto é que eu ganho quando eu diminuo esses 100 bois da minha curva, de que não me traz o ganho de peso esperado, e eu começo a ter do médio para cima? O quanto que isso traz de investimento para mim? O quanto que isso traz de lucro, perdão, para mim? É essa conta que cada um tem que fazer, e aí cada um vai achar o seu caminho, né? Porque às vezes o problema nem está ali, o problema está em outro local, mas essa é a demonstração prática mais clara que eu vejo para o produtor fazer, é essa. Tenta olhar no seu rebanho e tirar 100 bois que não tem o ganho de peso que você espera e ver qual que é o impacto econômico que isso vai trazer no seu plantel. Esse é um exercício que todo mundo pode fazer em casa. Só complementando aqui, Jaqueline, eu acho que é legal que a Lívia falou a questão dos animais, né, de você tirar quem não está desempenhando. Hoje, assim, a MSD tem investido muito em tecnologia, em questão de monitoramento, né? E essas ferramentas vêm para auxiliar o produtor, né? De você parar de olhar o rebanho e começar a pensar no indivíduo. A gente tem que começar a trabalhar dessa forma. Porque daí a gente consegue reduzir gargalo e consegue melhorar o desempenho. Perfeito. Agora, trazendo um pouco para o nosso lado da nutrição, né, da Prodap, da Casale, como que a gente pode associar o manejo de bem-estar, né, ao manejo nutricional? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Assim, vou falar um pouco da minha experiência aqui, a hora que a gente pensa em nutrição, tinha até uma pergunta a respeito de consumo de água, né? A hora que a gente trabalha dentro da técnica, vou dar um exemplo dentro da técnica de aclimatação, onde o principal objetivo nosso é fazer com que esses animais se alimentem e se hidratem, é um negócio muito interessante. Assim, de experiência, a hora que esses animais chegam no confinamento, como a Lívia comentou, mudança de ambiente totalmente drástica, né? Ele estava lá no pasto, um ambiente amplo, se ele queria fugir, ele conseguia, chegou num local totalmente diferente, movimento de pessoa, de maquinário, ambiente pequeno, tempo. A gente observa que esses animais, a hora que eles entram dentro do confinamento, muitos deles, eles ficam com medo de beber água, porque ele tem que abaixar a cabeça, ele está indefeso. O que a gente observa? Ele vai lá dar uma bocada, 2 bocadas, 3 bocadas. Por isso que, na hora que a gente implementa essas técnicas, a gente consegue melhorar muito isso daí. E, como vocês aí que trabalham com a parte de nutrição, né, a água está totalmente relacionada a desempenho. Se eu beber bem água, se ele se hidratar bem, ele vai desempenhar bem. E a água tem um papel importantíssimo, né, Antônio? E a gente bate muito nessa tecla, né? Não é só oferecer água, é água de boa qualidade, né? Quantos dias aquele bebedouro ficou sem lavar? Uhum. E eu vejo gente jogar cal no bebedouro e achar que isso resolveu o problema, né? Não resolveu nada, decantou a sujeira que estava ao olho nu, que foi lá para o fundo. Então, limpar bem os bebedouros e o animal ter água, porque, veja, ele é um ruminante, né?
Se você olhar a alimentação dele no confinamento, é algo que tem um valor de concentrado importante. Animal que não bebe água já tem alimentação na ingestão, então esse é um ponto. Outro ponto, a hora que a gente considera que o animal está vindo de um sistema a pasto ou de um semi-confinado, e ele vai para um sistema intensivo, que é o confinamento, é mudança 100% de alimentação. Então, o que que tem? Tem que ter esse conhecimento de como fazer essa transição. A gente sabe que tem recursos aí, né, inclusão de cromo, outros nutrientes que a gente pode colocar na alimentação desses animais, que vai ajudar aquela microbiota ali a ter uma boa resposta, porque não é fácil, né? Então, a gente que está trabalhando com equipe, a gente pede muito para que observe a questão do vazio, né? Esse é um dos pontos importantes, porque assim, a gente olha muito score corporal. Quando a gente olha o score corporal, a gente está fazendo uma avaliação de algo que já está acontecendo há algum tempo. Porque para o animal ter um déficit de um score, ele já deve ter passado aquilo pelo menos uns 5 dias. Né? Quando a gente olha a questão de score de vazio, você já começa a perceber que o animal que está com vazio fundo, ele não comeu naquele dia. Então, tem que fazer alguma coisa para que isso não torne um problema que vai redundar em um problema metabólico, por exemplo, né? Você ter essa consciência de monitorar score de fezes, já que isso é algo tão simples de ser feito e te traz tanta resposta para ver se aquele animal está se adaptando bem à alimentação ou não está. Então, assim, eu vejo que quando se fala de confinamento, os avanços em questão nutricional, eles são muito bons. Se eu olhar hoje para um confinamento, eu vejo que a questão da falha alimentar ali, da questão do balanceamento, isso é um problema que quase não existe mais em confinamentos que são responsáveis, obviamente, né? Então, agora é entender como que cada animal se adapta a isso. A gente espera que os animais tenham sempre a mesma resposta em relação ao manejo que nós estamos colocando, e nem sempre vai ter. Então, essa proximidade que a equipe tem em tentar monitorar e perceber aqueles animais que não estão conseguindo se adaptar bem ao sistema, através dessa monitoramento de fezes, de vazio dos animais, já te ajuda a resolver o problema desses animais e eles já saírem dali e voltarem para aquele ganho de peso que a gente espera. Um outro ponto é o treinamento de equipes, tá? Eu brinco muito, quando eu estou fazendo treinamento com as pessoas, falo assim, quanto custa um funcionário bem treinado? X salário. E quanto custa um funcionário que faz todo dia a mesma coisa errada? O mesmo salário. E isso não é quantificado, né? Um cara que faz mal feito, você já está perdendo ali. Então, essas migalhas que a gente vai perdendo ao longo do caminho, né? A questão perguntam muito sobre dimensionamento de coxo. Vamos observar, porque 30 centímetros para um animal que tem 30 arroba é uma coisa. 30 centímetros para um animal que tem 20 arroba é outra coisa. Então, olha os animais que vocês estão trabalhando, tente trabalhar com lotes menores, né? Eu vejo ali fazendas que estão trabalhando com lote de 80 animais, estão conseguindo se sair melhor, porque estão conseguindo monitorar melhor esses animais, conseguir identificar os problemas e, a partir dali, já solucionando e partindo para uma média de ganho de peso bem melhor. Esses são alguns caminhos básicos que a gente pode fazer no dia a dia, Jaque, lá no confinamento, que vai te ajudar e muito a você ter a sua resposta nutricional devido à alimentação que você proporcionou. Perfeito, ou seja, não adianta a pessoa pegar o melhor produto, melhor nutrição, né, melhores ingredientes, uma formulação perfeita, um misturador que vai fazer uma mistura super adequada, os melhores medicamentos, e aí você vai lá, faz uma superlotação, não faz uma leitura de coxo adequada, tem uma água de má qualidade. Então, esses detalhes, eles são realmente super relevantes para que o animal consiga atingir o potencial genético que ele tem com a nutrição, né? Acho que são os elementos essenciais aí. Ótimo. Guerra? Beleza. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu trabalhar bem aí o contexto do bem-estar. Acho que fica sempre esse anseio aí de todo mundo em querer saber mais, cara, se eu investir em sombra,
Se eu investir em água, quanto que eu vou ter de resultado? Só que, né, como bem o Anthony comentou na hora da apresentação dele, o confinamento ele é um mosaico de fatores, né? A produção de pecuária como um todo é um mosaico de fatores. Então, mesmo em um sistema produtivo relativamente estável, um ano é totalmente diferente do outro, né? Então, quando a gente pega a trajetória do indivíduo ali, do animal, né, que entra num ano no confinamento, ele veio de um sistema de pasto X, entrou pesando 12 arrobas no confinamento, teve um sistema de adaptação, um sistema de hidratação via água que era numa captação numa represa, né, teve uma lotação X no confinamento. No outro ano, né, a pessoa colocou o sombrite dentro dos currais, por exemplo. Chegou um animal de peso diferente, que teve uma história diferente a pasto, provavelmente o desempenho daquele animal, mesmo com a sombra, ele vai ser totalmente diferente, porque, né, o ambiente ali ele já mudou totalmente. Então, é muito difícil a gente conseguir né, estabelecer resultados diretos e exatos em função de uma ação isolada. O que a gente sabe é que, os dois, tanto o Anthony quanto a Lívia, comentaram muito bem aí, que a gente tem que entender o contexto geral e tentar trazer o máximo possível de melhoria em todos esses fatores aí que vão influenciar no bem-estar e, consequentemente, no desempenho dos animais. Perfeito. É um conjunto, né? É um conjunto de fatores. Não adianta a gente ficar olhando isoladamente. O bem-estar, ele não pode ser mais uma opção. Ele é uma necessidade para o funcionamento, uma necessidade para a produção animal, para a rentabilidade, né? É essencial. E, principalmente, a gente também tem que pensar no nosso mercado consumidor, né? Acho que também está cada vez mais exigente. O consumidor final, ele quer saber a origem do animal, ele quer saber de onde veio. Eu acho que um exemplo que é fantástico, na Austrália, eles têm no cardápio lá, a região que veio, o grão que foi alimentado, a raça, com quantos animais que foi abatido, porque o consumidor lá, ele exige, ele tem essa necessidade. Então, assim, eu acho que cada vez mais o consumidor, ele quer saber a origem e como que foi tratado esses animais. E o pecuarista tem que acompanhar essa demanda de mercado, né? Bom, do mais, eu queria agradecer o Anthony e a Lívia, foi fantástico. Agradeço a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente hoje, né, Guerra? Foi muito bom. Obrigado aí, Jaqueline Guerra, pela oportunidade aí de estar junto com a Lívia também, tá debatendo, tá conversando, né? E, assim, só para fazer um complemento, eu acho que você falou do bem-estar animal, dos consumidores, pode até ser clichê, sabe? Mas é um caminho sem volta. Não tem mais volta. A gente tem que pensar que vem para ficar, para melhorar a vida dos animais, para melhorar a vida das pessoas. E a gente, como aí, o Brasil, como um grande produtor de alimento, cada vez mais a gente tem que levantar essa bandeira, porque realmente ela traz benefícios, né? E pensando no seguinte, né? Bem-estar, na hora que a gente fala assim, prevenção, a questão do monitoramento das tecnologias que estão vindo, né? Tudo isso, na hora que a gente pensa, é para complementar o que a gente trabalha com bem-estar. Isso daí vem tudo para ajudar a entender melhor os processos e melhorar a produtividade. É isso aí, concordo com o Anthony e só tenho a agradecer o convite. Como eu falei no começo, cada dia que passa a gente encontra mais colegas. Já tivemos um encontro, né, Anthony, da MSD, e podemos compartilhar e ver que tem mais técnicos falando a mesma língua, e isso é muito bacana. Quando eu me formei, né, o número de técnicos que falavam de bem-estar animal no seu escopo de trabalho era pouquíssimos. Hoje, a gente já vê esse número crescendo. Então, olha só que bacana, né, o quanto que a gente conseguiu avançar. Então, enquanto docente, eu fico muito feliz em poder sempre falar de bem-estar animal, e para que as pessoas entendam realmente como que é o bem-estar animal na prática e como que isso é democrático, parar de ficar pensando que é só o grande produtor, né, que consegue adotar as boas práticas de manejo. Que é isso, pessoal? Se você tem um manejador na fazenda, você já é capaz de adotar as boas práticas de manejo, né, é só conhecer o animal que você está trabalhando. Então, Jaque, Rafael, obrigada, Anthony, um abraço, e eu fico à disposição para o que vocês precisarem para uma próxima também.
Obrigada, Lívia. Obrigada, Anthony. Obrigado, Bom, pessoal. A gente que agradece aí mais uma vez. Né? Vou me despedir, então, de todo mundo, para você fazer o fechamento. Então, agradeço a todos aí que estão com a gente mais uma vez. E até a próxima, que vai ser o último na Guerra. Exatamente. Obrigado, Lívia. Obrigado, Anthony. Obrigado, Jaque, mais uma vez, né, pela parceria aí, pelo tempo de todo mundo. E a gente vai se despedindo aqui hoje, né, com o tema do planejamento sanitário e bem-estar animal. E, né, a gente provavelmente, né, a gente vai divulgar aí nos próximos dias a data do próximo evento de encerramento. Provavelmente vai acontecer no dia 10/6. E aí a gente vem para essa etapa final para poder fechar com chave de ouro aí essa trilha do conhecimento que veio para trazer aí, né, informação e conhecimento de qualidade para toda a pecuária focada no confinamento. Ok? Um abraço aí para todo mundo. Boa noite e até a próxima. Até mais. Tchau.